História Oculta. Aqui você tem acesso aos arquivos das sociedades secretas e fica sabendo o que os livros de história nunca vão te contar. A partir de agora você é meu cúmplice e um arquivo vivo, pronto para ser morto pelos Illuminates. Hoje vamos desvendar a verdade por trás da intenção dos jesuítas em Portugal e no Brasil e como eles nos prejudicaram financeiramente. No começo do século XV, as minas de metais nobres europeias se encontravam esgotadas e o comércio de especiarias no Mediterrâneo, remanescente das cruzadas, era o centro da riqueza na Europa. Então a Casa Real Portuguesa de Aves, a fim de procurar ouro para seus cofres, resolveu quebrar o monopólio mercantil das especiarias no Mediterrâneo. Ela iniciou, na sociedade com burgueses judeus sefarditas de Portugal, sua expansão marítima com Dom João I e o infante Henrique. Em 1415, Portugal conquistou Ceuta no norte da África e ilhas e regiões litorâneas da África no Atlântico. Mediante a implantação de feitorias e fortalezas, Portugal vai obtendo ouro, escravos, pimenta, marfim e almíscar para revender e comprar na Europa. Henrique obtém do Papa inscrito a posse de toda a terra, mares e ilhas descobertas. Essa vanguarda mercantil expansionista vai fornecendo à corte portuguesa de Aves e a Portugal uma imensa riqueza em metais nobres. Essa riqueza assombra toda a Europa. Em 1450, Portugal se torna ainda mais importante no cenário mercantil, pois os turcos otomanos conquistaram Constantinopla e passaram a cobrar taxas de revenda das especiarias. Isso prejudicou muito o comércio no Mediterrâneo, deslocando para o Atlântico, onde as especiarias eram mais baratas. O enriquecimento de Portugal significou a desmonetarização das elites reais germânicas, remanescentes das cruzadas, como os Habsburgos, que dependiam do comércio mediterrâneo. Os Habsburgos viram Lisboa se tornar um novo centro de revenda de especiarias e concentração de ouro em detrimento da Itália e do Sacro Império Romano Germânico. O racismo dessas casas reais germânicas e a frustração aumentou muito em relação a essa casa real latina. Em 1488, os portugueses conseguem, através da esquadra liderada por Bartolomeu Dias, contornar a África e abrir a rota para as especiarias do Oriente, causando inveja novamente aos Habsburgos. Em 1500, Portugal ainda consegue atingir a região sul da América Latina com Pedro Cabral, descobrindo o Brasil e evitando que a Espanha explore sozinha as riquezas da América que conquistou anos antes. Nesse mesmo ano, os Habsburgos conseguem assumir o trono espanhol após uma série de assassinatos por serem os verdadeiros herdeiros da corte espanhola. Em 1503, os Habsburgos precisavam agir para sair dessa situação de inferioridade perante Portugal. Instruíram o seu representante financeiro, o banqueiro Jacob Fugger, a intensificar seus contatos no Vaticano. Fugger envia remessas de verba para a corte papal e transações financeiras para a Cúria Romana, colocando a Igreja Católica sob influência dos Habsburgos. Fugger também é orientado a se infiltrar no mercantilismo português, a fim de participar do seu vasto lucro. Fugger consegue permissão para comercializar pimentas, pedras preciosas, pau-brasil e outras especiarias através de Lisboa. Porém, um terço de todas as mercadorias tem de ser cedidas ao rei de Portugal, como taxa, enfurecendo os gananciosos Habsburgos. Para piorar, Portugal percebe a saúde dos negócios de Fugger, que torna o comércio de especiarias monopólio da coroa. Por isso, em 1506, os Habsburgos ordenam que Fugger financie Veneza para enviar fugidores de canhão ao sultão egípcio e armas para a armada de Samorim, de Calicut, com o escopo de que os hindus aniquilem a frota portuguesa
cessa essa expansão mercantil. Entretanto, Portugal termina por vencer o conflito marítimo e domina as costas em o comércio de especiarias, para mais uma vez causar desesperos aos Habsburgos, que cada vez se tornam mais periféricos. Em 1531, com a igreja nas mãos do imperador Carlos V, o fantoche Papa Médici Clemente VII instituiu a criação da Inquisição em Portugal com o escopo de arruinar os banqueiros judeus sefarditas portugueses. Além disso, a Inquisição começa a prender e matar diversos professores portugueses, queimar vários livros, para enfim destruir e colocar Portugal no atraso cultural. Em 1534, o Habsburgo Carlos V dá ordens para que seu agente da coroa espanhola, Inácio de Loyola, funde a Companhia de Jesus. Com a Igreja Católica sob a influência dos Habsburgos, a Companhia obtém facilmente a aprovação do Papa Paulo III. A Companhia de Jesus então começou a fundar colégios em Portugal e se tornou rival da Universidade de Coimbra. O objetivo aqui dos jesuítas era destruir a ciência portuguesa adquirida, que impedir que Portugal realizasse mais inovações vanguardas revolucionárias. Em Portugal, a ordem da Companhia de Jesus tomou caráter de uma milícia composta por padres bandidos disfarçados de padre, se tornando a arma dos Habsburgos contra a empresa mercantil portuguesa. Os Habsburgos, para evitar que os portugueses descubram o ouro do Brasil, ordenam que o Papa pressione o rei de Portugal a enviar jesuítas para o Brasil. Assim, o jesuíta português Manuel da Nóbrega é enviado junto ao governador Tomé de Souza para o Brasil, com o escopo de solapar a corrida de ouro brasileira que estaria por vir. Em 1550, a expedição portuguesa em busca de ouro nos sertões nordestinos brasileiros, emboscada e dizimada por índios secretamente manipulados por jesuítas e liderados por Nóbrega. Em 1553, a segunda expedição portuguesa, cuja qual pisava na maior reserva de ouro e diamante do mundo, é atacada e canibalizada por índios a serviço dos jesuítas. Um desses jesuítas era o espanhol João Navarro, que até falava tupi-guarani. Em 1554, Nóbrega fundou a Filha de São Paulo e uma escola e uma missão jesuítica. Em 1557, os Habsburgos, interessados em fazer o Habsburgo Filipe II ascender no direito de herança do rico trono português, consegue ter seus asseclas em Portugal, conspira a morte do rei João III. Com a morte do rei, seu neto Sebastião, de 3 anos, se torna herdeiro direto do trono. Em 1564, Sebastião é educado e doutrinado pelos jesuítas para se tornar um radical católico. Um dos padres jesuítas, Luís Gonçalves da Câmara, é um pedófilo que abusou sexualmente de Sebastião, transmitindo-lhe gonorreia por via anal, quando ele tinha apenas 16 anos, e causando assim um trauma sexual no menino para que ele se torne um assexuado e não produza herdeiros para o trono. Em 1563, Nóbrega trabalhou na domesticação dos índios tamoios e inaugurou um colégio jesuíta em São Sebastião, do Rio de Janeiro. Em 1568, Sebastião enfim assume o trono português, que naquela altura estava flagelado pela Inquisição e conspiração dos jesuítas nas colônias. Em 1577, o Habsburgo Filipe II se aproxima ardorosamente de seu sobrinho, que é o rei português Sebastião I, e o leva para conhecer o sultão de Marrocos, Abdul Abdallah, que havia perdido seu trono e se refugiado em Portugal. Filipe II e Abu convencem Sebastião a embarcar numa grande cruzada católica contra o reino islâmico do Marrocos. O espertalhão Filipe II se recusou a ir junto na expedição, mas prometeu enviar-lhe tropas mercenárias auxiliares espanholas. Em 1578, o ingênuo rei Sebastião I embarca na cruzada. Durante a batalha, os voluntários espanhóis não aparecem e o exército lusitano, sem reforço, é trucidado no norte da África. Sebastião desaparece para sempre, sem deixar descendentes. O idoso tio-avô de Sebastião, o cardeal Henrique, pede permissão para o Papa Gregório XIII para que
obrigar o voto de castidade a procriar para dar continuidade à realeza de aves. Mas o Papa se nega e o cardeal morre sem herdeiros. Os netos de Manuel I, Catarina de Bragança, Antônio e o próprio Filipe II reivindicam o trono. Antônio foi aclamado rei, mas Filipe II marchou para Portugal com 21 homens e derrotou as tropas de Antônio na Batalha de Alcântara. O usurpador Filipe II entrou em Lisboa e apreendeu o imenso tesouro dos Lares, toda a riqueza que haviam conquistado durante seu mercantilismo. Em 1581, ele foi coroado rei de Portugal e instalou uma ditadura no país onde ele leva a Inquisição ao seu auge para os judeus portugueses para fazer os judeus portugueses fugirem com seus capitais e negócios para a Holanda, que o Habsburgo pretendia transformar na sua nova potência mercantil. O trono português só foi recuperado em 1640 pela Casa de Bragança, mas o país estava totalmente escasso em ouro e sua burguesia sefardita foi esfolada pela Inquisição, obrigando Portugal a fazer um tratado prejudicial com a Holanda contra a Espanha e viver de lucros pequenos de açúcar e extração de madeira no Brasil. Qualquer expedição em busca de ouro no Brasil sempre terminava do mesmo resultado: sumiços, poucos sobreviventes, emboscadas de índios, todas frutos da conspiração dos jesuítas. Por isso, em 1674, foi designado os bandeirantes a entrar nas florestas e procurar por ouro. Os líderes bandeirantes eram todos judeus sefarditas que haviam fugido da Inquisição. E eles perceberam que eram jesuítas que atrapalhavam toda a corrida do ouro portuguesa e começaram a assassiná-los e, ao mesmo tempo, investir violentamente contra os índios em plena mata. Mas os jesuítas só achariam ouro no Brasil a partir do século XVIII, e já seria tarde demais. Portanto, a missão dos jesuítas foi submeter a Igreja, os latinos estados ibéricos e suas colônias, o qual o Brasil é uma, aos interesses da elite real nórdica. Mais tarde, seria o jesuíta Adam Weishaupt que criaria a Ordem dos Illuminatis em 1776.